Então, nós vamos, neste momento, nos desconectando de tudo aquilo que envolveu a nossa atenção no dia de hoje, buscando elevar nossos pensamentos, abrir os nossos corações, para que possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muita troca de conhecimento e de experiências. Nós vamos sentindo os guardiões já entrando no nosso lar e limpando o ambiente, aplicando em cada um de nós um passe de limpeza, para que possamos nos livrar daquelas energias mais densas que nós fomos coletando ao longo do dia. Nós vamos sentindo esta limpeza e já vamos percebendo o nosso lar ficando mais iluminado, mais harmonioso e tranquilo. Nós vamos sentindo toda a proteção que é feita em torno do nosso lar. Uma cúpula energética é projetada e evita que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o encontro desta noite. Encontramos nosso espírito protetor, este nosso irmão que nos abraça carinhosamente neste momento. E juntos vamos caminhando na direção do nosso Pai. Encontramos toda a espiritualidade amiga que trabalha no pingo de luz, nos trabalhos de radiações, de acolhimento de amor. Esses irmãos que já se aproximam de nós, facilitando o nosso entendimento. E juntos com ele, nós caminhamos um pouco mais e chegamos até onde fica Maria, a mãe de Jesus, que derrama sobre nós todo o seu amor, que vai nos fortalecendo, vai nos permitindo a expansão de nosso espírito, para que possamos chegar até o nosso Mestre Jesus. E à frente de Jesus, nós agradecemos por todos os ensinamentos e exemplos que Ele nos deu. Que possamos compreender esses ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. Com Jesus, nós vamos até o nosso Pai. E à frente de Deus, nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos, pelos desafios que nós vivenciamos e que nos trazem tanto aprendizado. Pedimos ao nosso Pai que aceite a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um encontro de muitas trocas, de muito aprendizado, e que possamos sair do encontro de hoje melhores do que quando entramos. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Bom trabalho a vocês e até daqui a pouquinho. Até. Como estão vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Muito bem. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. A Valéria pediu para perguntar para vocês se vocês tinham feito alguma coisa essa semana aqui. Eu esqueci o que era. O que foi, hein? Vocês lembram? O quê?
Ela falou assim para mim ontem, na semana passada: Sérgio, na semana que vem, pergunta para todo mundo se fizeram tal coisa. Eu esqueci o que é. Vocês se lembram? Acho que nós também. Então, Lição? não me Uma deixa lição que a esquecer. gente tinha que fazer? Não sei, não lembro. Nossa! Quando a Valéria voltar, a gente pergunta para ela, tá bom? Tá bom. Vocês leram o texto de hoje? Eu li. Legal. O que vocês acharam? Uma Eu não lição. estou recebendo esse texto, Sérgio. Oi? Eu não estou recebendo. Então, se você dá uma olhada naqueles e-mails que eu mandei quando você estava fazendo o tratamento, né? Eu mando o e-mail para todo mundo. E lá tem para entrar no grupo Amigos do Pingo de Luz. Eu posto lá para todo Eu mundo. não tenho e-mail de vocês. Não, eu mando para vocês. Para todo Eu mundo. não tenho. Então, depois a gente vê isso direitinho, tá bom, Isaura? Tá bom. Legal. Bom, vou ler o texto aqui para a gente poder sintonizar todo mundo no mesmo tema, tá bom? Apelo dos que partiram. Se aqueles que deixamos na terra esmorecem na luta, é preciso ser muito forte aqui para não cairmos em depressão. Tristeza é contagiosa entre os que se amam. André. O autor da mensagem acima é o jovem André, estudante de medicina no Rio de Janeiro, falecido aos 19 anos, vítima de um aneurisma cerebral. O médium Chico Xavier foi o intermediário da carta consoladora que André enviou aos desesperados pais, 4 anos após o seu regresso ao mundo espiritual. A mensagem está recheada de detalhes que eram totalmente desconhecidos do médium, o que fez com que os pais de André lhe dessem total credibilidade. Basicamente, o filho suplica aos genitores que não esmoreçam diante do ocorrido, que a vida deveria prosseguir tanto para os pais quanto para o filho, até que um dia se reunissem novamente na pátria espiritual, de onde todos viemos e para onde todos retornamos. Na carta, André afirma que na Terra devemos ser descobertos pela morte, mas nunca devemos pensar em descobri-la. Sabia o filho, e não o médium, que por diversas vezes os pais pensavam em desistir da própria vida ante o desenlace do André. Essa tristeza de morte contagiava o filho, entristecendo-o também. Daí o seu apelo para que os pais extirpassem o desânimo da alma. Precisamos ter cuidado com os pensamentos que alimentamos em relação aos entes queridos que voltam à vida espiritual, pois eles, além de não estarem mortos, porque a vida é eterna, sentem tudo o que sentimos e percebem também os nossos pensamentos. E se de fato os amamos, queremos que estejam bem na nova etapa da vida. Para isso, eles precisam sentir que, apesar da saudade, nós também estamos caminhando, levando a vida adiante, derramando uma lágrima aqui e ali, mas sem deixar que a saudade se transforme em desespero e nos paralise a existência, que deve seguir para todos, os que ficam e os que partem. Quem regressou não perdeu seu olhar para quem ficou. Da mesma forma que os que ficaram não devem perder o olhar de esperança sobre a nova vida que se abre aos que viajaram antes de nós. A morte não nos leva ao vazio, ao nada. Quando Jesus se despedia dos discípulos, antevendo a sua crucificação e morte, procurou tranquilizá-los, dizendo que na casa do Pai havia muitas moradas e que ele, Jesus, iria preparar um lugar para que todos estivessem juntos. Eu só posso crer que Jesus, que um dia nos prometeu vida em abundância, tenha preparado um lugar onde essa vida palpita muito mais bela, intensa, verdadeira, amorosa e com novos caminhos de expansão do nosso espírito imortal. Em caso como o de André,
Geralmente dizemos: que tragédia! Um jovem com futuro tão promissor, estudante de medicina, teve sua vida ceifada tão prematuramente. Mas quem disse que a morte acaba com o nosso futuro? Quem disse que a vida se resume aos breves anos que passamos nessa diminuta dimensão terrena, quando comparada à imensidão de um universo em contínua expansão? Na carta recebida por Chico Xavier estão as respostas. André transmite aos pais a notícia de que terminou seus estudos de medicina no mundo espiritual, onde trabalha como médico, certamente ajudando a humanidade terrestre, ainda tão doente. Seria o caso de perguntarmos com o apóstolo Paulo: morte, onde está a tua vitória? Nas belas palavras de Leon Diniz, não peçais às pedras do sepulcro o segredo da vida. Os ossos e as cinzas que lá jazem não são, ficais sabendo, as almas que os animaram deixaram esses lugares, revivem em formas mais sutis, mais apuradas. Do seio do invisível, onde lhes chegam a vossa oração e as comovem, elas vos seguem com a vista, vos respondem e vos sorriem. A morte não é o fim, é apenas o recomeço da vida em outro plano de existência. A vida não cessa. Tudo sempre está em constante movimento de aprendizado e progresso. Quem aceita essa realidade vive melhor e deixa viver bem quem foi colher flores em outro jardim. Muito legal, não é não? Muito lindo. Muito bonito. Falar sobre a morte é praticamente um tabu, né, entre nós encarnados, né? Porque sendo a morte a única certeza da vida, todo mundo morre de medo dela, não é verdade? É. Ninguém aceita ela. Ninguém não. Vamos dizer assim, boa parte das pessoas não aceita a morte como uma mudança de plano, né? Então, sofre quando um ente querido se vai, né? Uma pergunta para vocês. A morte é o final? Não. Não. Então, por que a gente sofre tanto quanto alguém... Desculpa, vou mudar a forma de colocar. Por que tantas pessoas sofrem tanto e não aceitam quando alguém, um ente querido, desencarna? Por falta da presença física. A presença física, só isso, eu acho, só isso. Mas a gente vê muita gente falando, né? Ai, meu Deus, por que ele foi embora? Isso demonstra uma falta de aceitação, né? Mas são pessoas que não têm nem um pouquinho de conhecimento, né? Isso é verdade. A maioria é isso. A maioria é que não tem nenhum conhecimento sobre a espiritualidade, né? Seja de qualquer religião, estou falando religião. Porque Sim. também os crentes conhecem, os mormons conhecem, né? Todos têm um fundamento. Os católicos também têm um pouco de fundamento e nós espíritas temos muito fundamento. Então, quem sente isso é justamente quem está fora desse círculo, né? Ou quem é rebelde, ou quem não entendeu ainda nada da vida ainda, né? Também tem isso. Mas o fato de a gente entender isso não significa que a gente não vai se entristecer ou não vai sentir saudade, né? Não, lógico. Também, né? Nós somos humanos ainda, né, Sérgio? A gente ainda é apegado, né? A tristeza é natural, né? Situação. Se a gente, dona Marlene, eu vou só desligar o seu microfone porque está fazendo muito barulho, tá bom? Obrigado. Obrigado. Acontece isso, inclusive, com alguns fatos da nossa vida que não são a morte. Por exemplo, você tem um filho e o filho decide morar num país longe. E ele vai embora. Não é verdade? A gente sente saudades. A gente sente a tristeza. Claro que não é como a morte, né?
mas a gente sente a tristeza, sente saudades dessa pessoa, porque a gente vai deixar de desfrutar do convívio dele. Embora hoje em dia, com todas a tecnologia, a gente consegue ter uma vida até bem próxima dele, né? Pelo menos através de videoconferência, esse tipo de coisa, mas mesmo assim você não tem aquela convivência de dar aquele abraço carinhoso, né? De você estar ali no dia a dia, de viver, de conviver, né? A gente simplesmente tem um contato, mas não convive com a pessoa, né? E a gente também sente saudades, não é verdade? Certo. Legal. Mas aí, o que vocês acham que vai acontecer com vocês quando vocês morrerem? Vamos falar, desencarnarem, né? Porque ninguém morre, desencarnarem. Olha Eu tenho só, preocupação. preocupação? Porque do lado de lá, nós não conhecemos, nós conhecemos o lado de cá, né? Ou, Como você falou agora, Sérgio, a respeito, né? Eu tenho uma experiência igual que você acabou de falar. Eu tenho uma experiência de um filho distante e uma experiência de um filho que faleceu. uhum. Antes de você falar, eu estava pensando nesse momento. Que nem o Marconi, eu vejo ele de vez em quando ele me chama por videochamada, que ele está na África. Sim. A saudade é grande, só que eu posso vê-lo de vez em quando e abençoar, conversar, né? Mata a saudade. E o que já foi, não vemos mais. Mas eu não, a princípio, o sofrimento foi grande, mas eu tive muitos ensinamentos que amorteceu a dor. Isso que é bom, né? E quando a gente tem esse suporte, né? Mas, voltando à pergunta, né? Eu percebi que todo mundo ficou meio pálido quando eu fiz a pergunta, né? O que vai acontecer com vocês quando vocês morrerem? Susto. Susto. O susto. Aonde eu estou? Ou quando a gente consegue perceber que já desencarnou, inclusive, é uma bênção, né? Porque tem muitos partem que nem isso percebem, e ficam falando com os encarnados, e os encarnados não respondem, eles ficam extremamente angustiados, né? Mas a gente que está estudando, é uma quase certeza de que quando a gente desencarnar, a gente vai ser acolhido pelo plano espiritual e vai perceber isso de alguma forma. Mas eu queria saber de vocês, o que vai acontecer quando vocês morrerem? Como é que vocês vão chegar lá? Como é que vai ser a coisa? Uma vez eu já falei, até acho que com a Valéria, acho que você também já ouviu isso de mim. Será que a gente vai lembrar de todos esses ensinamentos que nós estamos passando por aqui quando a gente desencarnar? Com certeza! Com certeza nós vamos. Porque isso faz parte da gente já. Mas por que a gente ia esquecer, Leda? Por quê? Não sei por que a gente ia, mas eu tive essa preocupação. Não, Eu perguntei para a Valéria, perguntei. Quando a gente Porque encarna... porque a gente dá aquela impressão de que a gente zera, né? E vai para outro plano, né? Eu falei, mas será que a gente vai lembrar de tudo que a gente aprendeu, estudou, leu, né? Eu tinha essa preocupação, sim. Mas olha, você leu bastante romance, né, Leda? Sim, bastante. Os espíritos que faziam parte dos enredos dos livros que você leu de romance, vocês lembravam de tudo? Vocês se lembram do André Luiz? Lembrava da família dele? Então. Então é isso, a gente vai lembrar. Na realidade, quando a gente encarna, a gente esquece do que a gente foi em outras vidas, mas tem um motivo para isso, né? Sim, porque imagina,
se a gente aqui, agora conversando, nesse papo alegre, descontraído, eu olhasse para a Leda e falasse assim, a Leda, numa encarnação passada, ela me passou a perna. Você acha que eu ia aguentar falar com essa tranquilidade toda? Vai lá, Ana Cláudia. Ana Cláudia tramou junto com a Renata e me apunhalou as costas numa encarnação lá atrás. Não ia dar muito certo, né? Então, a gente precisa ter esse esquecimento para que os laços se reatem, né? É claro, né? Quando a gente está encarnado, esse tipo de problema acontecido em outras encarnações, muitas vezes surgem para nós como assim aquela inimizade gratuita, sabe? Você não sabe por quê, mas você não vai com a cara da Não vai com a pessoa. cara Às da vezes pessoa. pode acontecer isso, né? Mas é por isso que a gente esquece quando encarna. Mas quando desencarna, não, a gente lembra, Não. né? Ah, Vocês se lembram que a gente estudou nos livros aí, que a gente fez os estudos ao longo desse tempo, que as maiores penas quando a gente desencarna é a gente ter visto o quanto a gente errou na encarnação, então a gente lembra, né? Inclusive tem até um paralelo, né, com aquela obra Inferno de Dante, né? Diz que no Inferno de Dante você tem uma das penas eternas lá que é você passar a eternidade se olhando no espelho, né? Mas só que o lembrando. reflexo que você vê no espelho não é o que você acha de você, mas aquilo que você é realmente, tudo aquilo que você fez. E isso causa tremenda dor no espírito que está lá do outro lado. Então, claro, traz tremenda dor para aqueles espíritos que fizeram coisa errada, né? Os espíritos que fazem coisas boas e que conseguem dar seus passos aqui na Terra, não vão se sentir dessa forma. Mas a gente cobra demais da gente, não é verdade? E aí, Muito. quando chegar lá, a gente vai sempre achar que devia ter feito mais do que fez. A gente sempre pode fazer mais, mas é isso. Mas aí, o que vai acontecer com vocês quando vocês estão me enrolando? Quando vocês morrerem? A gente Vamos vai falar. encontrar com a gente mesmo. Oi? Fala, Renata, desculpa. Eu não... A gente vai encontrar com a gente mesmo, com o que a gente realmente é. Só que sem essa carcaça aqui, Isso. Vai ter né? uma A coisa gente vai melhor. mesmo. A gente vai ter uma expansão de visão, né? Porque agora não vai estar, lá não vai estar limitado pelo corpo, né? A gente vai ter percepções, sabe? Além, né? Muita gente fala assim, puxa, os médiums conseguem ver os espíritos, né? Como é que é isso? Não, a gente vai ver lá os espíritos e vai ver os encarnados também, né? Mas é isso, a resposta é essa. Vai ser a mesma coisa que aqui. Só que a gente vai estar liberto das necessidades da carne, do corpo, né? Então, se, por exemplo, a gente gosta de fazer estudos filosóficos, chegando lá, a gente vai ter a oportunidade de continuar esses estudos. Vocês viram aí no texto, né? O André, que tinha entrado na faculdade de medicina, desencarnou com 19 anos no estudo. Ele desencarnou e no plano espiritual ele terminou os estudos dele. Ah, então quer dizer que na próxima encarnação ele já encarna como médico? Não. Na próxima encarnação ele encarna. E ele vai ter uma tendência muito grande, ou uma facilidade muito grande para a medicina. Se ele vai ser médico ou não, depende da programação encarnatória dele. Mas, veja bem, embora ele, quando encarnar novamente, ele não se lembre das coisas, ele vai ter as tendências. A gente não tem, todos nós, as tendências? Pessoas têm a tendência ou a facilidade de lidar com o ensinamento, então vão ser professores, outros vão ser engenheiros, outros escolhem umas carreiras, escolhem ser coisas que não estão ligadas a alguma carreira de nível superior, então vai fazer algum trabalho que não está ligado àquilo, mas tem as facilidades, né? Para a pessoa esperta, sabe? Ela não precisou estudar, por exemplo, para arrumar alguma coisa dentro de casa. De onde que vem isso? São facilidades, são aprendizados que a pessoa teve em outra encarnação. Pessoas que têm facilidade Habilidade, Oi, fala, Maria. habilidade. Isso. Habilidade. Aquilo que a gente costuma falar de dons, né? Né? A gente tem que agradecer a Deus a oportunidade que a gente tem de
colocar para fora os dons que nós temos, que nós recebemos dele, mas que a gente desenvolveu ao longo das nossas encarnações. Eu estou Então, pensando aqui, Sérgio, imagina a faculdade que esse moço não fez lá no plano espiritual. imagina, né? Sabe? E aí é o seguinte, não precisa comprar livro, né? Se você está do lado dele, né? Vão ensinar para ele direto as coisas. Então, deve ser uma maravilha, né? E a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa, né? Porque tem alguns espíritos que desencarnam, né? E que estão muito apegados à matéria, e nesse momento do desencarne, eles continuam apegados à matéria. Então, alguns desses são esses que eu falei que desencarnam e não percebem que desencarnaram. Então, são apegados à casa, apegados às coisas que ele tinham, né? E no outro dia, acho que foi no acolhimento de amor, perguntaram se, por exemplo, quando você muda para uma casa, né? Que aquela casa fica impregnada Recordações, né? com as recordações, com as energias. E se o espírito que morava lá é apegado à casa, aquele espírito vai continuar lá, porque ele acha que a casa é dele. Entendeu? Ih, agora todo mundo ficou com medo, ninguém muda mais, né? Pelo menos já As espantei todo impressões, mundo dessa casa, né? as impressões ficam impregnadas, né? Nas Sim. paredes, nas Isso aí. coisas. Né? E o espírito que morou lá, se ele era apegado ao local, ele pode estar lá. E como é que a gente faz? Mesma coisa, oração, né? Pede permissão para entrar no lar. Por quê? Porque ali pode ter espíritos que realmente são apegados. A gente tem, na casa que a gente frequentava em Santos, né, quando a gente morava em Santos, o local onde que foi construída uma sede nova, num local, e aí a gente fez um trabalho de limpeza psíquica, que é nada mais orar e preparar o ambiente da casa, né, antes de a gente mudar para lá. E durante esses trabalhos mediúnicos, se manifestaram os espíritos que se achavam donos do terreno. E aí a gente conversou com eles, dizendo que aquilo lá era um empréstimo de Deus e que agora aquele terreno se prestaria, né, ao desenvolvimento de atividades espíritas, em nome de Jesus, que não sei o quê. Os espíritos no início não compreenderam, mas com a gente fazendo o trabalho semanalmente durante um tempo, eles compreenderam e foram encaminhados, eles se desligaram daquele pedaço. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Pedir permissão, né, para usar aquilo, uma vez que uma casa que a gente compra no plano material, quando a gente estava encarnado, ela não é nossa, não é verdade? Se fosse nossa, quando a gente desencarnasse, você punha ela embaixo do braço e levava para a gente Levava para o embora, plano né? espiritual, não é verdade? Então, voltando à pergunta, o que vai acontecer quando a gente desencarnar? Nada. Vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui. Só que a gente não vai ter mais as dificuldades de manter a nossa matéria. Não vai precisar trabalhar para ganhar dinheiro e comer e dormir. A gente não vai precisar de um monte de coisa que o plano material exige da gente, né? Então, a gente vai estar lá, vai poder se preocupar somente com o nosso aprendizado e com o nosso crescimento espiritual. E o trabalho? Quem quiser, né? Nós vamos trabalhar também. Só que a gente vai trabalhar ajudando os que ficaram, os encarnados, né? E aí, se a gente tiver o aprendizado, em determinado momento a gente vai fazer parte dessas equipes. A gente vai fazer, Sérgio, a gente Oi. vai fazer mais ou menos o que a gente faz nas vibrações, só que ao contrário. Na realidade, quando a gente faz as vibrações, as doações que nós fazemos de energia, dos fluidos, elas são captadas pelo plano espiritual e aí elas são levadas aos que são necessitados, aqueles que a gente está vibrando, para serem utilizadas no fortalecimento, no equilíbrio dessas pessoas, tá? O que a gente vai fazer quando estiver no plano espiritual? Nós vamos estar lá coletando essas energias para fazer essas doações. Não estou dizendo que a gente vai fazer isso logo de início, mas na hora que a gente tiver aprendizado, a gente vai fazer isso. A gente vai estar à disposição dos benfeitores espirituais como força de trabalho, realmente. E se a gente não for zero à esquerda
e não tiver nada o que fazer, pelo menos uma vassoura a gente vai ter para limpar o ambiente lá, né? Certo. Tudo bem, certo. Beli? Tudo bem. Legal. Bem diz o Hospital Esperança, né, o livro, Aham. que os espíritas são os que dão maior trabalho. Então, É. são os que dão maior trabalho, que não querem fazer serviços, esses serviços, né, de casa, que é varrer, lavar, passar, já querem já ir fazendo preleção. Não, eu era um espírita, né? Bate no peito, eu era um espírita. Eu sei das coisas. Qual é o cargo que eu vou ter aí, né? Não está procurando trabalho, está procurando cargo, né? Mas não tem nenhum cargo de diretor do instituto aqui, não? Não, muito obrigada, eu que não quero. Legal, vamos lá. Próxima pergunta. Nós ouvimos falar já em alguns lugares, né? A gente já ouviu falar sobre umbral grosso, umbral médio, colônias. Para onde que vocês acham que vão quando desencarnar? O umbral médio. Ai, Helena. Olha, se for por umbral médio já é legal, a gente não vai pelo menos por umbral grosso, né? Vocês sabem qual que é a diferença desses daí? Não. Umbral grosso é onde que estão os espíritos mais renitentes no mal. São aqueles que realmente comandam todo o mal sobre a Terra, né? Umbral médio são aqueles que nem estão lá, nem estão cá, são mais massa de manobra, tá? E tem o terceiro umbral, que é aqueles que já têm um certo conhecimento e estão no nível das colônias, né? Colônias que podem, que nem o nosso lar, que a gente conhece, que nem a colônia onde fica o Hospital Santa Cruz. Então, são locais onde que os espíritos que já têm um pouco de conhecimento, né? Conhecimento não, desculpa, entendimento, tá? Acho que a palavra é melhor. Já tem um pouco de entendimento, são para lá que nós vamos, ou esses espíritos vão, para poder se recuperar do desencarne, né? Que é que nem um nascimento, né? Um nascimento para a vida. E para voltar para aprender e para trabalhar, para continuar o seu crescimento espiritual, né? Para onde vocês acham que vão? Helena, nós vamos para as colônias. Nós vamos estudar bastante. Vamos para as colônias. Vamos estudar bastante. A pergunta principal é: do que depende você ir para um ou para outro? Das suas ações, atitudes, Do que você está fazendo agora. do que você está fazendo agora. A gente já vem falando há algum tempo, né? Que nós temos passado, presente e futuro, né? O passado são as nossas experiências, o presente é onde que a gente aplica essas experiências, os novos conhecimentos, e o que a gente plantar no presente é o que a gente vai colher no futuro. Então, hoje é o momento de a gente semear, né, para nós mesmos o que a gente vai ser quando a gente for desencarnar. Então, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, se a gente trabalhar bem isso agora quando estivermos encarnados, quando a gente desencarnar, vai nos ajudar a ir para lugares melhores no plano espiritual. Para o umbral, todo mundo vai, tá bom? Não pensa que não vai para o umbral. Nós vamos todos para o umbral. As colônias ficam no umbral, tá? Quem não vai para o umbral? Espíritos elevados, né? Que veio aqui em missão, cumpriu a missão, quando voltar eles voltam para o plano de onde eles vieram, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ficar no local onde que a nossa vibração se afiniza. Tá? Então, se a gente tem boas vibrações, a gente vai ficar para um lugar bom, vai para um lugar bom. Se as nossas vibrações são ruins, vibrações eu não estou falando do trabalho de vibrações, a forma como que a gente pensa, né? Se a gente tiver más vibrações, a gente vai se afinizar com os grupos dessas más vibrações. Vocês estão preparados para ir para as colônias? Preparado está todo mundo, né? Precisa ver se a gente está se preparando para isso, né? Pois é. Quem que vocês vão encontrar quando desencarnar? O quê ou quem? O que você falou? Quem? Quem? É.
Desde A o nosso gente merecimento, ia encontrar os né? entes queridos da gente, mas eu acho que não encontra, né? Depende, né? Depende para onde a gente for Depende. também. Depende de onde eles estão e para onde a gente vai, né? Imagina o seguinte, né? Teve um ente querido nosso que desencarnou, tá? Uma pessoa extremamente boa, dedicada, espiritualizada. E aí ele tá lá numa colônia qualquer, né? Trabalhando, estudando, seguindo a vida deles, né? E aí a gente não foi um primor de pessoa nessa vida, né? Você lembra que eu falei? Quando a gente desencarna, a gente vai ficar junto dos afins, não é isso? Então, se a gente não tiver no mesmo plano de vibração do ente querido que se foi, a gente não vai encontrá-lo. Mas ele pode vir ao nosso encontro, entendeu? Então, se a gente tiver merecimento, se a gente tiver... eu li uma vez o seguinte, que uma pessoa desencarnou e ela era uma pessoa muito boa. E quando ela chegou no plano espiritual, todas as pessoas que ela tinha ajudado em vida e que desencarnaram antes dela, estavam esperando ela para recebê-la no plano espiritual. Imagina, que maravilha! Nossa, maravilha. Não só os parentes, né, os entes queridos, mas as pessoas que a gente ajudou. Então, esse um dos ganhos que nós temos, né? Quando a gente ajuda, faz o bem para as pessoas, né? É ser bem amparada quando chegar do lado de lá. Então, quem nós vamos encontrar? Se nós formos as pessoas boas e os que foram antes da gente não tiver numa situação tão boa quanto a gente, vamos dizer assim, quando a gente estiver lá, a gente vai ter oportunidade de visitar esses espíritos, desde que seja bom para os dois, né? Tem que ser bom para a gente e tem que ser bom para o outro espírito, né? Às vezes a gente não tem nem acesso, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Ô, Sérgio, eu queria falar uma coisa. Sim. Tem uma coisa que vira, mexe, eu fico pensando, né? Quando meu marido era vivo, nós dois estudávamos, fazíamos curso no centro aqui na Praia Grande. E de nós dois, quando fizemos exames, eu passei com 10. E o meu marido foi reprovado. E ele ficou bravo com a presidente, porque ele achava que ele era melhor do que eu. E eu tirei 10 e ele não. Ele foi reprovado. Aí a presidente falou para ele, falou, seu Américo, não fomos nós que reprovamos o senhor. Foi os mentores, que achou que o sentimento, o espírito de Dona Marlene é mais maleável. E ele não compreendia aquilo. Ele achava que ele tinha que tirar 10, porque ele entendia melhor do que eu. E quando eu fiz o exame, eu passei. E na hora que eu pus a mão na Bíblia, que eu fiz o juramento, né, para fazer o exame, segundo o Espiritismo, ela me perguntou, a presidente, Dona Marlene, como a senhora está se sentindo? Aí eu falei, eu estou melhor do que quando eu entrei. E eu acredito que eu acho que eu vou morrer logo, porque eu estou aceitando tudo de boa. Aí ela falou para mim, ela falou assim, não vou dar resposta para a senhora. Aqui onde a senhora pôs a mão, os mentores vão falar agora. E o que estava ali na Bíblia, eles falaram que eu não ia morrer naquele tempo lá que eu pensava que ia, que eu tinha muitos anos pela frente, que eu ia ajudar muitas pessoas, tanto financeiramente como na parte de moral, de apoio, né? E eu fiquei assim,
Eu falei isso em 2014. 2015, meu marido faleceu. Já imaginou agora se ele me vê? Ele vai falar, epa, você aqui? Mas é assim, né? O que acontece é que, infelizmente, né? Ou não é que infelizmente, nós somos assim. A gente vive num ambiente de competição, né? A gente vive num É. ambiente onde a gente sempre vive se comparando ao outro, né? Eu sou melhor do que o outro, e isso é a pior coisa que a gente pode fazer. O que a gente precisa fazer é se comparar a nós mesmos. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. É isso que a gente precisa fazer. E o outro? O outro é o outro, né? Agora, ninguém sabe o que aconteceu, dona Marlene. Pode ser que, desencarnando, o seu marido teve a visão de tudo como é que é, e hoje ele esteja numa situação muito melhor do que ele estava antes. Pode ser, Aprendido. entendeu? E aí, quando a senhora desencarnar, ele vai estar lá, vestido de uma túnica clara e luminosa, esperando pela senhora. Entendeu? A gente não sabe como é que é, mas não é o fato do desencarne, ele não impede que as pessoas continuem crescendo, entendeu? Na realidade, as pessoas, os espíritos continuam crescendo após o desencarne. Tá bom? Então, Tá bom. assim, não faça comparação, não se compara com outro se é Não, melhor ou eu pior. não fiz comparação. Eu estou Aham, falando que ele que não aceitou, porque sim. eu sempre fui simples. Eu não acreditava em mim, Uhum. sabe? Eu nunca acreditava. E na hora que eu passei, eu não esperava que eu ia passar. O que eu quis dizer assim, a gente não se deve comparar com os outros. Essa é a pior coisa que a gente faz, sabe? A doutrina espírita ensina que a gente tem vários setores da nossa vida que a gente cresce. Tem o Dado para moral, ele, tem o porque moral, na tem época eu pensava que ele era melhor, melhor, melhor. então. Então tem o moral, tem o intelectual, tem o cultural. E cada um está mais à frente num aspecto ou atrás no outro. Então, não existe o melhor ou o pior. Todos nós estamos no mesmo balaio, né? E o que vai fazer a diferenciação entre uma pessoa e outra, espiritualmente falando, é o quanto essa pessoa, os pensamentos e os sentimentos que essa pessoa tem. Tá bom? A A gente... humildade, Oi? a humildade. E isso, o nível de humildade, quanto que o nosso ego tá influenciando ou não naquilo que nós somos. Muito bem. Pergunta. A gente, aqui encarnado, a gente recebe influência dos espíritos, né? Ou não? Sim. Sim. Se são espíritos bons, a gente se sente elevado, né? Se os espíritos não são tão bons, a gente chama de obsessão, não é isso? Ou encosto, alguma coisa assim. Vocês acham que os espíritos são influenciados pelos nossos pensamentos? Ou só os pensamentos deles que nos influenciam? Nossa, Nossa. nosso pensamento. Só nosso pensamento influencia eles? Ou não? Eu acho que sim. Não achem, tenham certeza disso. Né? Ah, será? E aí é o que vem falar esse texto aqui, né? Então, era uma família unida, né? Tinha pai, mãe, o filho, estava todo mundo juntos, crescendo juntos, os pais dando suporte para o filho crescer, o filho amando os pais, né? Aí o filho desencarnou, esse André. E os pais ficaram arrasados, né? Entraram em depressão. Pensaram, conforme diz aqui, pensaram inclusive no suicídio, tirar a própria vida. Então, todos esses pensamentos afetam negativamente aquele espírito que está tentando se libertar daquilo e continuar a jornada. Tem uma história, história não, um caso verídico, né? Quando a gente trabalhava em desobsessão na casa espírita, de uma pessoa que veio falar que o pai tinha morrido
e ela sentia que o pai estava obsediando ela, né? E aí, no trabalho que a gente estava fazendo, a gente realizou um contato com os mentores, ele falou o seguinte, na verdade é o contrário. A pessoa, né, o encarnado, assistido, é que não para de pensar no pai, querendo que o pai esteja junto com ela o tempo inteiro. E a gente teve que criar uma redoma, uma cúpula de proteção no pai, porque ele não conseguia se livrar dos pensamentos da filha. Então, para vocês verem como que a gente influencia isso, né? Velório. Vocês já foram em velório? Muitos. Como é que costuma acontecer no velório? Você tem um grupinho que eram os mais próximos que estão chorando lá dentro onde que está o desencarnado, né? O desencarnado não, a carne do espírito, né? Do espírito, já sai. E fora, o pessoal contando piada, fazendo um monte de coisa, né? Como é que vocês acham que o espírito que desencarnou, que ainda pode estar Tá por ali ali? às voltas do corpo, como é que vocês acham que ele está se sentindo? Ele fica triste, né? É, Eu acho que ele fica vendo tudo que está se passando ali. mais ainda, aí tem aqueles comentários, esse cara era um pilantra, né? Imagina. Então, quando a gente vai em velório, né? O que dizem que o velório, né? O velório não é para quem foi, é para quem fica, né? Então, que a gente vai lá, que a gente vá nos velórios levar a nossa luz, né? A luz que a gente tem no nosso coração, mesmo que seja pequenininha, levar para as pessoas que estão lá o nosso amor, né? As pessoas encarnadas. E quando a gente não puder estar do lado, que a gente fique em oração para aquele espírito que desencarnou possa ser bem recebido no plano espiritual. Porque isso ajuda, né? Vocês se lembram do filme Nosso Lar? Que o André Luiz estava lá no umbral, lá no sofrendo a chuchu, e vieram resgatar ele. Ele falou assim, puxa, ainda bem que a minha família estava rezando por mim. Ele falou assim, não era só família. Você se lembra daquela senhora que veio pedir o seu auxílio para o marido dela e você atendeu o marido de muito má vontade, mas atendeu o marido? Então, ela ficou extremamente grata e ora por você todos os dias, né? Então, as nossas orações ajudam nesse momento. E a gente já viu isso, né, nos nossos estudos, nos bastidores da prece, como que a oração tem força, né? Como as vibrações que a gente faz têm força, né? Sim. Tudo bem? Alguma pergunta? Porque eles demoram, né, Sérgio, para subirem? Depende, né? Depende do nível de entendimento da pessoa, tá? Se a pessoa é uma pessoa muito apegada à terra, pode demorar anos, dezenas de anos, centenas de anos. Eles ficam ali. Milhares de anos. Isso. Nossa, milhares de anos? Eu vou falar para vocês. Nós estávamos eu gosto de contar esses causos aqui dos trabalhos que a gente faz, né? A gente estava trabalhando... Você lembra aquele acidente que teve no interior do Brasil aí, que caiu desabou aquela pedra em cima do pessoal que estava de barco Você lembra disso? A gente foi trabalhar nos resgates daqueles espíritos que desencarnaram lá, né? E aí, de repente, apareceu a oportunidade e começamos a ver espíritos, nós não, quem tem evidência, né? Espíritos que vestiam roupas antigas, né? E aí a gente perguntou o que era aquilo, né? Porque não eram pessoas ligadas àquele acidente. E aí os mentores falaram que naquele lugar tinha morrido muita gente e os espíritos ainda estavam apegados ao local, há centenas de anos atrás. Então, depende muito do quanto ligado o espírito é à matéria, né? Então, se você é apegado às coisas que você tem, ao mundo material, às pessoas encarnadas, você vai ter dificuldade de se desfazer disso. Mas se você é uma pessoa espiritualizada,
rapidamente a gente consegue despertar no plano espiritual, entender a nossa situação e buscar novos caminhos. E no Tá caso de suicídio, Sérgio? Vem Caso de buscar suicídio, também? ele Os fugiu. espíritos vêm buscar também? Aí a coisa é difícil. Não Não? vem buscar, não dessa forma. Porque quando o espírito ele desencarna pelo suicídio, a gente não pode esquecer o seguinte: quando a gente encarna com uma energia suficiente para vivenciar a nossa encarnação inteira, tá? Então, eu tenho energia para viver 70, 80 anos, né? A hora que eu desencarno, eu tenho que queimar essa energia até poder despertar no plano espiritual. Então, durante esse período, eu vou ficar sofrendo. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Não se esqueça, como a gente estava estudando lá na imersão doutrinária no sábado, né, tem as leis de Deus, né? E a encarnação é um presente de Deus. Sim. E quando você tira a própria vida, você transgride as leis de Deus. Então, você vai ter que responder por isso. Tá Mas bom? aí eles ficam aqui na Terra sofrendo. Eles vão, dependendo do estado do espírito, vão para o terceiro umbral, para o umbral médio, mas para as colônias demora um pouco para ir, tá bom? Mora, né? Não significa que eles ficam desamparados, tá bom? Não é Hum. isso. Porque o plano espiritual, eles amparam a todos, né? Você, Oi. aqui no meu prédio, Sim. há 3 anos atrás, um rapaz se jogou daqui de cima. Ele se Uhum. matou. E não faz muito tempo, tinha um senhor que morava aqui na frente do meu apartamento, porta com porta, que ele é Sim. evangélico. E ele não acreditava em espírito, né? Ele subiu lá em cima e o gato dele foi. O gato dele não passou na porta. E ele passou. Ele olhou para trás, ele cumprimentou o rapaz. Ele não sabia que alguém tinha se matado aqui. Ele Sim. cumprimentou o rapaz. Ele não respondeu. Aí ele fumou. Quando ele olhou, a pessoa ia descendo. Ele desceu atrás. Quando chegou no segundo andar, ele sumiu. Uhum. Que realmente o apartamento dele era aqui no segundo, né? E ele veio correndo aqui, bateu na minha porta. Dona Marlene. Aí ele me falou todinha como que o rapaz estava, né? Aí eu falei, esse aqui? Mostrei a foto. Ele falou, é. Aí ele acreditou que era ele. Entendi. Foi? É. Que... E a mãe dele é espírita. Eu falei para ela, corre, socorre, porque ele não está bem. Porque ele não pode estar aqui. Aqui não é o lugar dele, Então, né? E mas aí... não Aham. demorou, o gato dele caiu de lá de cima. Então, assim, aquele que desencarna pelo suicídio não vai ficar bem. Não vai ficar bem. As pessoas que pensam no suicídio, elas não entendem que se está ruim aqui com aquilo que está acontecendo, ou seja, ela tem a dificuldade de aceitar o que está acontecendo com ela, se ela se suicidar, vai ser pior lá. Também acho. Ele se Vai ser pior. arrependeu. Ele Não se precisa, jogou. né? Quando ele estava caindo, ele quis voltar e não conseguiu. Mas foi, né? Mas foi. É 32 anos. por isso que a gente precisa nos fortalecermos quando a gente encontra desafios na nossa vida, né? Porque na realidade é você querer tampar o sol com a peneira fazer isso, porque a dificuldade vai existir, quer seja aqui, quer seja lá, Continuar. tá? E o que a gente precisa fazer realmente é orar, né? E a partir do momento que o espírito estiver pronto, ele vai ser resgatado.
Vocês têm alguém muito próximo de vocês que desencarnou? Como é que Eu vocês tenho. reagiram? Como é que vocês reagiram? No momento. Não pensa agora, tá No- bom? Então, Mas- no momento da minha mãe, eu era muito criança. Uhum. Agora, quando minha filha, eu fiquei revoltada com Deus. Ficou, né? Quanto tempo você levou revoltada com Deus? Eu fiquei, acho que, mais ou menos com 1 ano. É. E como é que você mudou o pensamento e o sentimento? Não sei, Sérgio, para te falar. Mas, na época, eu fiquei revoltada, porque eu perdi minha filha, perdi minha sogra, tudo em seguida. Entendi. Então, eu fiquei revoltada com ele. Sabe, às Porque vezes... eu não merecia isso. é a questão do merecimento, né? É. Hoje em dia a gente já conhece essa história do merecimento aí, não conhece? É, Já sabe que a gente merece tudo, né? merece tudo, né? Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tem essa revolta dentro de nós, mas se a gente tem um merecimento, quando a gente dorme, a gente vai para o plano espiritual, reencontra esses entes queridos, né? Conversa com eles, e a gente recebe instruções, a gente recebe atendimento, né? Assistência pelo plano espiritual quando a gente está dormindo. E aí as coisas começam a acontecer diferente dentro de nós e a gente acaba aceitando. Mas isso só acontece quando a gente tem primeiro o merecimento, né? E quando a gente tem já a maturidade para isso. Porque tem gente que mesmo com essa oportunidade, ela não aceita de forma nenhuma, né? E o que acontece? Acaba sofrendo e fazendo sofrer aqueles que foram, né? Já foram. Esse acho que é o principal ponto, né? É por isso que o nome do texto de hoje é Apelo dos que partiram, para que a gente não seja revoltado com isso, né? Que a gente aceite, né? Chegou o momento da pessoa, é o momento da pessoa. Mas foi um acidente, foi nisso, foi aneurisma, foi... Não importa, é o momento daquela pessoa, né? Igual a horinha, né? Chegou a hora. A pessoa cumpriu aquilo que ela precisava cumprir aqui nessa vida, né? Legal. Alguém mais tem algum depoimento sobre isso? Tudo bem. A dona Marlene já falou, né? Então tá bom. Uma pergunta. O sentimento que vinha era de saudade ou de posse? Saudades. Saudade. Ou de posse? Não, saudades. Porque é o seguinte, qual que é a diferença? O sentimento de saudade é porque a gente ama e a gente sente falta, né? O de posse é aquele sentimento que a gente tem no coração que nos faz revoltar, se sentir revoltados contra Deus. Não, Por esse quê? eu não tive, não. Não? Não, não tive. Porque todos os dois morreram muito doentes. Uhum. Já tinha passado por um sofrimento, tanto a minha mãe como com meu pai. Sim. Então, eu aceitei bem. A Eu não pergunta... era nem espírita naquele tempo. É verdade. A questão principal quando a gente fala de posse é quando a gente fala assim, puxa, Deus, por que você levou minha filha, meu filho, meu marido, minha esposa? Entendeu? Esse é o sentimento de posse, né? O meu, porque levou o meu marido, né? Então, a gente precisa entender esse sentimento para trabalhar ele dentro de nós. Porque aquele que ama, ele quer a liberdade de quem ama. Não é verdade? Então, se Deus levou a pessoa que a gente gosta embora, é porque era melhor para ela. De alguma forma era melhor para ela. E para nós também. Como? Mas eu fiquei sozinho nesse mundo? Era melhor, porque talvez ficar sozinho era o que ia nos trazer o entendimento que a gente não tinha naquele momento, não é verdade? Então, a gente nunca deve se revoltar contra Deus. Nunca. Nunca deve se revoltar contra Deus.
É claro, no momento que acontece, a gente tem aquele sentimento, e a gente leva um tempinho para poder se recuperar. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos. A dona Isaura falou que levou 1 ano, mas ela se recuperou, ela superou isso. Mas tem gente que passa a vida inteira amargurado por uma perda de alguém, não é verdade? É isso que a gente deve evitar. Lembrem-se, né? A gente aprende com as coisas que acontecem conosco, se a gente quiser aprender. Toda noite, quando eu durmo, que eu Sim. faço as minhas orações, por mais cansada que eu esteja, eu não posso deixar de rezar. Porque se eu não fizer oração, eu não consigo dormir. Aí eu faço oração, eu sou grata, eu agradeço todo dia os meus antepassados, eu agradeço ao meu marido, ao meu filho. Por quê? Eu costumo falar, eu falo para todo mundo que me conhece. Eu tenho 2 homens do outro lado da vida que toma conta de mim e vai tomar até o dia que eu falecer. Porque é através dos 2, que é meu marido e meu filho, que eu recebo a pensão deles, que eu tenho meu alimento, que eu compro meus remédios. Então, esses 2 vão cuidar de mim até o fim da minha vida. Já pensou? E aí, depois de chegar não no fim da vida, né? Mas no momento de continuar a vida do outro lado, né? Vamos pensar dessa forma, que é mais fácil de a gente trabalhar o sentimento da gente, né? Quando chegar o momento de a gente continuar a nossa vida lá do outro lado, a gente vai se reencontrar, né? Então, ele vai ver que eu agradeci. Eu sempre agradeci. Isso, eles não vão ver, na realidade, eles estão vendo. Outro dia eu perguntei pros nossos mentores, né? Porque eu sou muito grato pela ajuda que eles dão, por todo o suporte que eles dão para a gente do Pingo de Luz, né? E eu perguntei como é que eles recebem, né? Como é que eles percebem a gratidão? Não, desculpa, não fui eu, não. Eu tinha essa dúvida e respondeu numa live da Mônica, o Veludo. Ele falou assim que eles recebem toda a gratidão, todo o agradecimento que a gente faz para um mentor, para um espírito, para um parente, alguma coisa, eles recebem como se fosse uma flor, eles recebem uma flor no plano espiritual. Então, toda vez que a gente pensa, que a gente vibra, que a gente ora por alguém que desencarnou, ou agradece por um mentor que nos prestou auxílio no momento de nossa idade, eles recebem como se fosse uma flor da gente. Você vê que legal? Legal, Bonito, né? E aí, dona Marlene, uma pergunta. Como é que você acha que vai reencontrar esse espírito, seu filho, seu marido, quando chegar no plano espiritual? Então, quando meu filho tinha 8 meses que tinha falecido, que naquela época eu ainda tinha um pouco de ignorância e eu chorava, ele me apareceu. Ele falou que era para mim não chorar, que aonde ele estava fazendo coisas que eu nem imaginava, que era muito bom, que ele viu meu pai, ele viu minha mãe quando minha mãe faleceu, que minha mãe faleceu depois dele. 3 meses depois, Meu filho faleceu em 96, dia 14 de fevereiro. E a minha mãe faleceu em maio, em 96, 3 meses depois. E ele falou que viu minha mãe passar. Mas lá, ninguém podia estar junto com os outros. Cada um tinha seu lugar. Principalmente que fazia pouco tempo que ele tinha desencarnado, né? Então, ele ainda devia estar envolto na perturbação do desencarne. Mas, de qualquer forma... Ele pediu que eu não chorasse. Da mesma forma que o André que pediu, né? Você vê que legal? Então, mas assim, a pergunta toda é: como que as pessoas que se amam se encontram no plano espiritual? Como que será que faz? Será que ele... é o seguinte,
Quando a gente desencarnar, a gente vai se encontrar no barzinho tal, né? Será que é assim? Como é que será? Não tenho nem ideia. Se a gente tiver o entendimento, né, que a gente está buscando esse entendimento com essas nossas conversas, né, a gente vai conseguir pelo nosso pensamento, tudo lá no plano espiritual é através dos pensamentos, né? A gente vai Sim. conseguir sintonizar esses espíritos. Se esses espíritos, né, que são que a gente gosta, se eles estiverem numa situação boa no plano espiritual, eles vão até participar do nosso desencarne, participar no sentido de acompanhar o nosso desencarne para nos receberem lá. Entendeu? Tudo depende do que a gente fizer aqui na Terra. Tudo depende das decisões que a gente toma, tudo depende do amor que a gente tem no coração, tudo depende daquilo que a gente faz para o nosso próximo. Sérgio, quando meu pai estava morrendo, ele estava no hospital, e ele estava no finzinho, ele falava, a minha mãe está aqui, ela veio me buscar. E ele falava que ela tinha vindo. E tinha uma senhora espírita que estava junto com a gente, e ela falou, é verdade, a mãe dele está aí, que eu estou vendo. E ela deu todo o jeito da minha avó, que ela nunca tinha conhecido. E ela veio buscar meu pai. Legal. E isso acontece realmente quando os espíritos já estão... Nossa, eu tenho muitos exemplos, muitas experiências. Eu acho que é por isso que eu ando meia lezinha. Pergunta. A gente, nesse momento, estamos vivendo um momento, nós estamos com uma lucidez, né, a respeito desse assunto, com tranquilidade no coração, né? E a pergunta, qual seria a melhor postura de um encarnado quando da partida de um ente querido? Já pensaram nisso? Já. Qual que é a melhor postura? A compreensão, o amor, o carinho e a oração. E a aceitação. Aceitação. Essa acho que é a palavra mais Correto. forte. A aceitação, né? E quando a gente fala aceitação, a gente tem que tomar um pouco... Eu gosto sempre de ir um pouco mais fundo, né? Muitas vezes pessoas confundem a palavra aceitação com deixar acontecer. Não, a gente tem que lutar até o último segundo por aqueles que a gente ama, para que eles continuem na Terra. Esse é o nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente fala aqui, e talvez a gente até seja mal compreendido. A gente fala assim, a pessoa não está bem, está lá na UTI, que não sei o que lá. Então a gente fala assim, nós vamos vibrar pela pessoa, mas que seja feita a vontade do Pai, né? Parece que quando a gente fala isso, que a gente está desenganando a pessoa já. Não é isso. É trabalhar a aceitação. Primeiro, de que a pessoa pode desencarnar, mesmo com todo o trabalho, com toda a vibração que a gente fez. Segundo, que a pessoa pode sofrer antes de desencarnar, e isso faz parte do aprendizado que essa pessoa tem que ter e de todos aqueles que estão em volta, né? Isso é importante, todos que estão em volta também, todos. Como hoje, Sérgio, eu não pude entrar na vibração, porque naquele momento, 15 para 6, eu estava com a nora da minha irmã, que ela está no hospital, né? Ela está no hospital em São Paulo, no Nostradamus, acho que é Nostradamus hospital. E a avó dela tá mal, tá com sororoca já há 3 dias e não morre. E ela falou, tia, me ajuda, eu estou ficando estressada, eu não estou aguentando mais, né? Eles querem que a mulher, que Deus tenha misericórdia, que deixe ela ir logo. E ela não vai. Ontem falaram que dentro de 24 horas ela podia vir a óbito, que já parou os órgãos, parou os rins. E a mulher fala, quero água, quero água.
e a mulher não vai. Então, esse é um outro ponto da aceitação, né? A gente tem que aceitar as coisas como elas são, né? Tentar mudá-las, se a gente não conseguir mudá-la, a gente tem que aceitar como elas são, né? Por isso que eu não entrei na Quem, vibração, eu estava quem, fazendo quem diz, oração. quem diz que essa senhora precisa ir agora? O que ela precisa aprender e o que as pessoas que estão à volta dela precisam aprender com o estado que ela está? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Oi? Ela não pode nem voltar para casa. Mas Que não é alguns... disso que eu estou falando, Ana Marlene. Isso, e eu não tô, de maneira alguma, estou querendo criticar essa pessoa, o modo dela pensar ou qualquer coisa parecida, mas eu quero trazer para nós uma reflexão a respeito de uma situação como essa. Se a pessoa pode ficar lá meses do jeito que ela está, mas o sofrimento que se tem com relação a tudo isso tem que ser trabalhado com a aceitação, entendeu? Não é fácil estar do lado de uma pessoa que está na situação como a senhora está falando, né? Não é fácil ter uma situação, mas enquanto tiver desejando que desencarne logo para poder melhorar, a gente não está deixando que a vontade do Pai se faça, entendeu? Ela ainda está lúcida, pelo que eu entendi, porque ela pede água. Pede. Imagina a vibração que não fica em torno dessa família por causa de toda essa situação. O que a gente precisa fazer é orar muito para que a harmonia, e possa ter um mínimo de harmonia para que as pessoas consigam passar por esse momento. Que essas pessoas tenham forças para poder passar por esse momento, porque ninguém pode falar que é fácil passar por isso, porque não é fácil. Estar tratando de uma pessoa doente não é fácil. É uma dedicação. Muito. Eu diria que tem que ter uma dedicação e uma energia que somente as pessoas que param de lutar contra o que está acontecendo e começam a trabalhar no sentido de solucionar a dificuldade é que conseguem passar por isso. Senão, o cansaço é muito grande, né? Então, o que a gente precisa? Sempre orar para todos, tanto para a pessoa que está doente ou necessitando das vibrações para se fortalecer, quanto para aquelas pessoas que a cercam, porque realmente não é uma coisa fácil, né? Porque, por exemplo, a pessoa que está cuidando do doente tem a vida dela, às vezes tem filho, tem trabalho, como é que vai fazer isso? A filha dela que cuidava da mãe foi obrigada a deixar a mãe dela nas mãos da neta, porque há 15 dias atrás ela foi atropelada. O carro passou por quase matou ela. Então, mas assim, eu não quero, como eu disse, né? Cada um tem o seu caminho aqui na Terra, né? Ah, mas puxa, quanta dificuldade. Nós estamos tendo pena, não podemos ter pena. A gente tem que ter compaixão. O que é ter compaixão? Ajudar as pessoas a passarem pela dificuldade. De que forma? Se não pode fazer nada materialmente falando, orar de manhã, de tarde e de noite pela pessoa. Ah, mas eu acho que só orar não é suficiente. Tudo bem, compaixão, vai lá e se oferece para ficar com a pessoa que está doente, né? E a pessoa que está doente não deve se sentir, como é que eu posso dizer, atrapalhando, incomodando. Por quê? Não, porque todo mundo faz parte, tudo isso faz parte da... Deixa eu terminar um pouquinho, Ana Marlene. Tudo faz parte do plano divino. Tudo faz parte do plano divino. Tanto a pessoa ficar doente, como aquela que está ajudando a pessoa doente, ela também está lá num aprendizado dela, de alguma forma. E se não é aprendizado, e sempre é o resgate de coisas que talvez tenha feito de errado no passado. E se não for resgate, é prova. Exatamente. E se não for prova, sabe, talvez a pessoa que está doente, ela está doente porque fez coisas
não certas, não foi as melhores coisas no passado. E ela precisa de alguém se dedicando a ela para que ela aprenda que, olha o que eu preciso fazer em favor do meu próximo. Então, tudo tem motivo, tudo tem motivo, tudo tem uma boa explicação, tudo é a favor do bem, desde que a gente enxergue o bem em tudo que está acontecendo. Porque se a gente não enxergar o bem, de toda aquela dificuldade, todo aquele desafio, não está servindo de nada para nós. Sérgio, é muito difícil, viu? Eu entendo que a dona Marlene está falando, porque a gente, apesar de todo o estudo que a gente tem, de toda a informação, de todo o trabalho espírita, dentro da casa espírita, né? Eu trabalhava com samaritano, não é fácil a gente entender quando a gente passa na pele. Não. Né? Mas eu, com o tempo, com a ajuda do Pingo de Luz, com a ajuda daqui, dali, das minhas leituras, eu fui entendendo que eu acho que é mais para mim do que para ela até, essa lição, não é? E a gente começa a tratar muito bem. Eu, pelo menos, faço o que eu posso e o que eu não posso para tratar minha mãe da melhor forma possível que eu possa tratar. Primeiro, que ela merece, e segundo, porque eu às vezes, até falo para a psicóloga minha, ela acha que eu sou egoísta, porque eu faço tudo isso para depois eu não ficar com a minha... Depois que tudo passar, eu não quero ficar com a minha consciência ruim. Né? Se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse comprar aquilo, né? Das minhas posses. Mas tudo que eu posso, Sérgio, exatamente, a médica abre a boca, já está ali, do lado dela. Sabe? Colchão de do que, não sei o que lá, tudo ela tem, dentro da minha possibilidade, é claro, né? Mas eu deixei de fazer muita coisa para mim, para poder ela ter o que ela tem, né? Muita coisa eu acabei, não que eu me esqueci, eu acho que eu vou ter outro momento, não é esse momento agora, esse momento agora é ela. Sim, então, eu tento fazer o melhor possível. Sabe, dona Marlene? Fale para essa pessoa tentar fazer o melhor possível para essa doente. Porque é para ela mesma, não é nem para a doente, é para ela. Eu posso dizer que, para a minha posição que eu estou falando agora, tem um ditado que se aplica muito bem. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Porque só quem está passando por isso é que sabe as dificuldades, a abnegação, a resignação, os apuros que passa, né? A privação, porque passa por privação, né? Então, a gente nunca pode chegar e falar assim, não devia fazer isso, devia fazer daquela forma, porque a gente não está lá vivendo a pele, né? A pele de quem, vamos colocar da seguinte forma, tem a responsabilidade de cuidar do outro, né? Porque não deixa de ser uma responsabilidade, embora exista o amor, não deixa de ser uma responsabilidade. Mas, Maria Elisa, eu tenho que discordar de você uma coisinha só. Você falou que está sendo mais para você do que para ela. Na verdade, não. Porque no momento que chegar dela desencarnar, ela vai ver tudo aquilo que você fez. Ela já vê, tá? Ela já vê. Mas não, ela vai sentir todo o amor. Vai sentir... Todo dia ela fala, ai, que filha abençoada que eu tenho. Mas ela vai sentir todo o amor que você tem por ela. Vai sentir. Então, é por isso que é para as duas, né? Sempre é para todo mundo que está volta. Inclusive para sua filha. A verdade é para a família, né? Cada uma no seu grau. Mas a gente tem que pensar nesse momento naquilo que nós estamos fazendo, né? Quando o meu pai estava com Alzheimer, ele estava internado. Eu fui visitar seu pai. Então, mas nos últimos dias, alguns meses antes dele desencarnar, eu ia lá e ele olhava para mim e eu tinha certeza que ele não sabia quem eu era. Eu tinha certeza. Falava com ele. Aí, quando ele, já próximo da época dele desencarnar, ele nem reagia à presença da gente, né? Mas eu falo assim, eu preciso estar aqui, porque eu preciso ver se ele está sendo bem tratado, eu preciso ver se a gente está dando todo o suporte que ele precisa. Não por responsabilidade, mas por amor, né? E hoje em dia,
isso se reverteu para mim num sentimento de que eu fiz o que eu podia fazer por ele enquanto ele estava em vida, né? Eu não deixei ele largado no local sem saber se ele estava sendo bem ou mal cuidado, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Mas voltando aqui na nossa questão do desencarne, tudo isso que a gente faz para a pessoa em vida, com amor, quando chegar do lado de lá, a pessoa vai sentir, né? Vai sentir, o espírito vai sentir. E aí a gente vai levar para ele aquela sensação, aquela certeza de dever cumprido, né? Legal. Mas voltando à pergunta, qual seria a melhor postura de um encarnado quando a partida de um ente querido? É isso, é a aceitação. Aceitação daquele momento. Novamente. É difícil. Não, no momento que as coisas acontecem, às vezes a gente não está preparado para que isso para o acontecimento. Então a gente, depois que passou, depois que a gente assentou, a gente não deve ficar se culpando de ter se revoltado no momento que aconteceu. Porque a gente é humano, a gente é imperfeito, a gente é egoísta porque a gente não quer que as pessoas partam, a gente quer que elas fiquem com a gente. Na verdade, a melhor coisa que poderia que podia acontecer é, primeiro, a gente morrer bem velhinho, não é isso? Bem, sei lá, bem velhinho. E segundo, todo mundo que a gente ama morresse depois da gente, não é isso? Porque a gente não ia passar pelo momento do desencarne. Isso seria o legal. O ideal para a gente, né? Mas é um pensamento egoísta, não é isso? É egoísta. Mas o que a gente precisa é, assim que passar aquele momento crítico, a gente trabalhar a nossa aceitação por aquilo que aconteceu. E entender tudo aquilo que a gente viu, que o desencarne não é o final, é um recomeço para aquele espírito. A gente tem que pensar sempre isso. E sempre pensamentos positivos, sempre boas vibrações, para que eles estejam bem do lado de lá. E continuar a nossa vida, continuar a nossa caminhada. Porque só continuando a nossa caminhada que a gente vai fazer bem para nós mesmos e para o espírito que partiu. Tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não. Não? Então, tá bom. Estão todos bem aí, vocês que voltaram da sala de radiações? Está tudo bem? Sim. Então, tá bom. Vamos fazer o nosso encerramento? Então, tá bom. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco no dia de hoje, na noite de hoje. Agradecendo por todas as experiências que nós trocamos. E vamos aproveitando este momento para vibrar. Vibrar com o nosso coração aberto, com todo o amor, com a aceitação. No dia de hoje, nós vamos vibrando por todos os nossos entes queridos que já partiram. Um amor no coração. Aquele amor que deseja que esses espíritos estejam bem, mesmo que não estejam no nosso lado. E nós vamos mentalizando flores que partem do nosso coração e vão ao coração desses irmãos que já partiram. Vamos mentalizando cada um deles. A emoção que sentimos é a saudade daquele que ama. E o plano espiritual, nesse momento, vai agasalhando o nosso coração, fortalecendo o nosso entendimento, fortalecendo tudo que nós somos e tudo aquilo que temos. Nós vamos recebendo um abraço desses irmãos, dos nossos mentores do Pingo de Luz.
fortalecendo a nossa caminhada, trazendo paz no nosso coração, trazendo o sentimento de que tudo na vida material é passageiro. O que fica é o amor, os bons sentimentos, tudo aquilo que aprendemos nesta vida. Nós vamos vibrando pelo nosso planeta. Que o entendimento, que o amor, que a fraternidade, que o sentimento de união possa encontrar eco nos corações de todos os espíritos aqui desse planeta, encarnados e desencarnados. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, mentalizando a paz. E esta paz desce como se fosse um guarda-chuva que cobre a todos os brasileiros. Esse sentimento de polaridade, de desunião, possa cessar. Que possamos trabalhar pelo futuro do Brasil, independente de ideologia. Nós vamos envolvendo o nosso lar com muito amor, mentalizando uma luz que vem do alto, envolvendo todos os cômodos do nosso lar, envolvendo todas as pessoas que convivem conosco, dentro do nosso lar e fora dele. Nós vamos fazendo uma vibração especial por todas aquelas pessoas que estão cuidando de pessoas doentes. E nós conversamos bastante sobre isso no nosso encontro de hoje. Que essas pessoas recebam as nossas vibrações e os seus corações estejam fortalecidos para poder cuidar destas pessoas com muito amor. Que nunca esmoreçam neste trabalho. Que pensem que Deus, com toda a sua misericórdia, nos dá todo o suporte para que possamos trabalhar em favor do nosso próximo. Que as pessoas que estão sendo cuidadas possam sentir este amor, amor que vem de nós, o amor que vem das pessoas que cuidam delas, pois nada é por obrigação, tudo é por amor. E abraçados que estamos, nós vamos encerrando o encontro desta noite. Que possamos ter uma boa semana, repleta de amor, repleta de paz, repleta de gratidão. E que possamos nos encontrar na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.